Bom dia, retornamos aqui com a análise do significado do 43 quarto da 86693. Como eu coloquei na etapa anterior, no final da aula anterior, o 43, então, nessa parte inicial, ele detalha as principais fases da etapa externa do procedimento. Eu vou lembrar aqui rapidamente para vocês, nós temos aqui, claro, isso aqui é uma visão bem panorâmica na matéria, porque nós vamos analisar com mais calma ainda essa figura. Dentro da quarta e última sessão desse capítulo, nós temos a abertura, que se dá ou com a publicação do aviso, com o resumo do edital, ou com o envio da carta convite. Nós temos a fase de habilitação, nós temos a fase de julgamento das propostas e, por fim, nós temos a fase... Alguns desmembram, pessoal, mas até hoje eu não vi banca complicar por causa disso, até porque isso aqui está previsto no mesmo inciso do caput do 43, a homologação e a adjudicação. Lembrando aqui rapidamente, então, na habilitação, a habilitação é a fase subjetiva do procedimento. Os interessados em contratar comprovam que possuem os requisitos mínimos para executar adequadamente o objeto de interesse da administração. A fase de julgamento das propostas é a fase objetiva, em que a administração analisa, segundo critérios previamente estipulados, as propostas apresentadas pelos licitantes para, afinal, escolher aquela que seja mais vantajosa para as conveniências públicas. Depois eu tenho a homologação, fase na qual a autoridade competente comprova, declara a regularidade dos atos até então praticados no procedimento e, por fim, o ato final, a adjudicação, a atribuição do objeto da licitação ao seu vencedor. Pois bem, com essa rapidíssima exposição aqui das principais fases da etapa externa, agora creio que está para nós entender aqui, ó. O que diz o 43 quarto? Vou ler novamente. O disposto nesse artigo aplica-se à concorrência e no que couber ao concurso, ao leilão, à tomada de preços e ao convite. Significa dizer o quê? Ora, que dessas 5 modalidades de licitação, aquela que segue quase sempre, até não vou complicar, prefeito de prova, aquela que segue sempre essa estrutura básica definida no 43 é a nossa concorrência. Na verdade, não vou adiantar muita matéria, tá, pessoal? Esse dispositivo aqui faz parte da redação original da lei e nesse tempo, daqui a pouquinho nós vamos chegar nela, o conceito da tomada de preços era e foi modificado logo já em 94. Hoje eu posso dizer que a tomada de preços ela sempre vai seguir também a sistemática básica do 43. Mas para efeito de prova, literalidade do 43 quarto, qual é a modalidade de licitação que sempre tem as etapas, as fases básicas da etapa externa do procedimento. Abertura, habilitação, julgamento, homologação e adjudicação é a nossa concorrência. Pois bem, até um pouquinho antes eu tinha falado quase sempre vai seguir, porque tem uma hipótese apenas em que eu posso não ter uma habilitação completa, dentro do próprio procedimento da concorrência. É a hipótese trazida aqui no artigo 114. É a figura chamada pré-qualificação. Então vamos lá, eu trouxe, isso aqui está no final da lei, mas eu trouxe aqui dentro do ponto, vamos assim dizer, que eu considero mais adequado a gente apresentar em 114 e vai estar também na unidade final aqui do nosso curso. Vamos lá. Artigo 114. O sistema instituído nessa lei não impede a pré-qualificação de licitantes nas concorrências, a ser precedida sempre que o objeto da licitação recomende a análise mais detida da qualificação técnica dos interessados. A adoção do procedimento de pré-qualificação será feita mediante proposta da autoridade competente, aprovada pela imediatamente superior. Parágrafo 2º. Na pré-qualificação serão observadas as exigências dessa lei relativas à concorrência, à convocação dos interessados, ao procedimento e análise da documentação.
Então, pessoal, quando a administração se valer do 114, o que vai acontecer? Eu vou ter primeiro uma pré-qualificação, que é uma figura que pode incidir, quando for necessário, uma análise mais pacienciosa, mais detida, mais atenta na qualificação técnica dos interessados. Então, a análise dos requisitos de habilitação vai ocorrer aqui, nessa pré-qualificação. E aí, então, eu vou abrir uma concorrência onde não vai ser necessário a análise do que já foi analisado dentro da pré-qualificação. É a única hipótese, então, que pode ser parcialmente excepcionada a estrutura básica do 43 por uma licitação na modalidade concorrência. Pois bem, pessoal, então esta é a nossa primeira modalidade de licitação. A concorrência, modalidade mais complexa, lembrando aqui os pontos principais, características, universalidade e ampla publicidade. Tirando a hipótese de fornecimento de bens para pronta entrega, na concorrência sempre vão ser comprovados todos os requisitos de habilitação. Tirando a hipótese do 114, a pré-qualificação, na concorrência sempre vão haver integralmente todas as fases da etapa externa do procedimento. Pois bem, aí, ainda sobre a concorrência, agora falta apenas a gente mencionar aqui as hipóteses de uso obrigatório da concorrência. Vejam só, para a gente não se perder, nesse caso eu uso a expressão hipótese de uso obrigatório, por quê? Porque nós temos uma regra, logo a seguir na lei, daqui a pouquinho depois dos conceitos e algumas outras normas, que diz assim, nos casos de tomada de preços, a administração poderá usar a concorrência. E nos casos de convite, a administração poderá usar a tomada de preços ou a concorrência. Significa dizer o quê? Que, considerando apenas essas três modalidades de licitação, concorrência, tomada de preços e convite, que o convite e a tomada de preços poderão, segundo decisão discricionária da administração, ser substituído pela concorrência. O contrário não é possível. Quando for caso de concorrência, é caso apenas de concorrência. Aí, voltando aqui, é por isso, cuidem isso em questão objetiva, que aqui, quando eu falo de hipótese de uso à concorrência, aqui é correto o uso da expressão obrigatório. Isso está errado para a tomada de preços e para o convite, em virtude da possibilidade de substituição. Mas vamos lá, então. Hipótese de uso obrigatório da concorrência. 1. Obras e serviços de engenharia cujo valor estimado ultrapasse R$1.500.000, segundo o artigo 23.1c. Pessoal, para a gente não se perder, na verdade, tudo que eu mencionei aqui, ou a gente já viu em aula anterior, ou na maioria a gente vai ver em aulas posteriores. Eu fiz aqui, então, uma coletânea de todos os dispositivos da 86693 que traz hipótese de uso obrigatório da concorrência. A primeira, então, obras e serviços de engenharia. A concorrência obrigatória sempre que o valor estimado do contrato ultrapassar R$1.500.000. 2. Compras e serviços que não sejam de engenharia, cujo valor estimado seja superior a R$650.000. 3. Compra, cuidado aqui, pessoal, tanto na compra como na venda. Melhor dizendo, tanto na compra como na alienação de bens, cuidem aqui, imóveis. Independentemente do seu valor. Ressalvados os imóveis adquiridos mediante procedimento judicial ou dação em pagamento, que podem ser alienados por concorrência ou leilão. Então, bem claro, pessoal, tirando essa hipótese aqui do 19, que a gente já viu em aula anterior, em que a administração, para alienar um imóvel, poderá usar o leilão. No mais, pessoal, seja qual for o valor do imóvel, é obrigatória sempre a concorrência. Além disso, se a administração decidir comprar um imóvel e licitar a compra, ou seja, se não se enquadrar numa hipótese de dispensa, independentemente do valor, imóvel de 10 mil, por exemplo, um terreninho
bem pequeno, não muito bem localizado. Poxa, 10 mil tem que usar a concorrência. Sempre ela é obrigatória, então, na compra de imóveis. Seguindo aqui, 4, concessões de direito real de uso. 5, para o sistema de registro de preços, ressalvando-se a possibilidade de utilização do pregão. Aqui nós temos que cuidar, tá, pessoal, as questões de concurso, porque assim, ó, se um edital só pede a própria 86693, esqueçam essa ressalva. Qual a modalidade de preços adequada para o registro de preços? Desculpem, qual a modalidade de licitação adequada para o registro de preços? Fecha o olho à concorrência. Por quê? Porque essa ressalva aqui, quanto à possibilidade de uso do pregão, ela não está na 86693. Ela está na 10.520/2002, lá no artigo 11. Seguindo aqui, 6, alienação de bens móveis agora, avaliados isolado globalmente em valor superior a 650 mil reais, conforme disposto no artigo 17 sexto. Se de valor igual ou inferior, os bens poderão ser licitados, como já vimos, por leilão. Então, a alienação de bens móveis de valor igual ou superior, de valor superior a 650 mil reais. Não vamos se perder aqui, pessoal. E se for menos? Se for 400? O que acontece? A administração deve usar o leilão? Não. A administração pode usar o leilão. Ou seja, menos, para ninguém entender que essa redação aqui na verdade ficou meio dúbia. Tá? Mesmo se o valor do móvel for inferior a 650 mil, por exemplo, 400, ainda assim a administração poderá usar a concorrência. E aqui 7. Licitações internacionais, com exceção dos casos em que pode ser utilizada a tomada de preços ou convite, de acordo com o valor estimado do contrato. Nós já vamos analisar, talvez não nessa aula, a diferença entre licitação interna e licitação internacional. Então, por enquanto, fica a notícia, que nas licitações internacionais, a regra geral é a concorrência, salvo nos casos em que a lei autoriza uma hipótese apenas a tomada de preços ou o convite. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho. 23, parágrafo 3º da lei. Pois bem, com isso vamos agora, aqui sim, para a segunda modalidade do artigo 22, a tomada de preços. Então vamos lá, parágrafo 2º. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até ao 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Então vejam só, pessoal, essa aqui é a nossa tomada de preços. Vamos aqui falar um pouquinho dela. Olhem só, na sua redação original, bem aqui em cima, o 22º admitia somente a participação do interessado já inscrito no registro cadastral. Vamos voltar aqui, afinal de contas, o que é essa figura? Nós vamos ver ainda dentro do capítulo 2. O registro cadastral é um registro permanentemente aberto no âmbito da administração, onde os interessados em com ela contratar comprovam antecipadamente o preenchimento dos requisitos de habilitação. Pois bem, então, na sua redação original, o 22º, ele só autorizava a participação na tomada de preços daqueles licitantes já previamente habilitados mediante a comprovação dos requisitos no registro cadastral. Voltando aqui. Mas logo em 94, foi alterado o 22º. Foi acrescentada essa segunda parte aqui, a partir do verde, permitindo a participação dos não cadastrados ainda no registro, desde que eles comprovem os requisitos para cadastramento, ou seja, requisitos para habilitação,
até o terceiro dia anterior à data de recebimento das propostas. Pois bem, ainda aqui sobre a tomada de preços, coloquei algumas considerações aqui e na outra página. Vejam só. Se da licitação participarem apenas licitantes já cadastrados, não teremos propriamente uma fase de habilitação. Vejam só, usando aqui essa página da lousa, aqui, ó, é aberta uma tomada de preços. Ingressam 4 empresas, A, B, C ou D. Pois bem, todas as empresas já comprovaram antecipadamente requisitos de habilitação mediante inscrição no registro cadastral. Quando elas comprovam, elas recebem uma certidão, um certificado de registro cadastral. Então, o que essas empresas vão apresentar na licitação? A famosa comissão da licitação. Pessoal, vão apresentar esse certificado de registro cadastral e a comissão vai se limitar a verificar se é válido, se ainda está em vigor esse certificado e se ele é suficiente para a participação no certame. Se comprovar isso, pessoal, que é rápido, vamos assim dizer, já acabou aqui a fase de habilitação. É isso que eu quis colocar aqui. Se da licitação participarem apenas licitantes já cadastrados, não teremos propriamente uma fase de habilitação. Na verdade, pessoal, isso aqui também é correto para a concorrência. Eu fiz a observação na tomada de preços, porque quando cai isso aqui, cai geralmente relacionado à tomada de preços. Nós vamos aqui mais uma consideração. Maria Silva Zanella de Pietro considera que as únicas diferenças entre o procedimento da concorrência e da tomada de preços se dá quanto ao prazo de antecedência mínimo da publicação do aviso do edital e quando da tomada de preços participam apenas licitantes já cadastrados. Vejam só, aqui, coloquei essa consideração, essa lição da doutrinadora, porque aparece eventualmente concurso, mas perfeita a declaração está até aqui. Realmente a gente já viu lá pelo artigo 21, segundo, que há diferença quanto a prazo mínimo no que toca a tomada de preços e concorrência. Mas a segunda parte, pessoal, se cair e as bancas eventualmente cobram, a gente deve considerar correto. Olhem só o que diz novamente. E quando a tomada de preço participam apenas licitantes já cadastrados. Na verdade, nesse caso, como está aqui em cima, eu não vou ter propriamente uma fase de habilitação. Mas como eu destaquei, né, isso aqui pode ocorrer também quando numa concorrência eu só tenho um licitante já inscrito no registro cadastral. De qualquer forma, então, mesmo não concordando tanto com essa segunda parte da lição da doutrinadora, eu trouxe para vocês que eventualmente aparece em concurso. Outra diferença, que aqui não foi mencionada pelo professor de Pietro, a gente já viu há pouco tempo atrás. É lá o artigo 114. Só é prevista a pré-qualificação para a modalidade concorrência. Ou seja, essa aqui é efetivamente uma diferença entre a concorrência e a tomada de preços. Pois bem, mais uma consideração retirada da obra da professora de Pietro. Vamos ler aqui direto. Com relação aos não cadastrados, aos que entendem que a entrega deve ser feita à comissão responsável pelo registro cadastral e aos que entendem que a documentação deve ser entregue à própria comissão responsável pela licitação, o que nem sempre é possível, pois nem todos os órgãos e entidades administrativas possuem registro cadastral. Toschi Mukai propõe uma terceira alternativa, a apresentação da documentação perante a comissão responsável pelo registro até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, bastando o protocolo da entrega para participação no certame. E, em caso de indeferimento da inscrição no registro, o interessado excluído do certame por fato superveniente. Pois bem, essas três possibilidades são apresentadas pela professora Maria Silva Zanella de Pietro. Para fins de prova, apesar da razoabilidade dessa posição do professor Toschi Mukai, isso não é aceito, pessoal, via de regra, porque, ora, se o interessado apresenta os documentos de habilitação para a comissão responsável pelo registro
e esta verifica que ele, na verdade, não preenche os requisitos, eu não posso dizer que houve um fato superveniente. A pessoa, o interessado, desde que apresentou os documentos, já não preencheu os requisitos de habilitação. Então, o entendimento que a gente deve levar é que, dentro de uma tomada de preços, o interessado deve apresentar os documentos de habilitação à própria comissão de licitação. Opa! Deixa eu tirar aqui. A própria comissão de licitação responsável pela licitação, salvo quando no órgão tem uma comissão responsável pelo registro cadastral. Enfim, vamos falar aqui de forma diferente. Se no órgão que promove a licitação tem uma comissão geral de registro cadastral, é a ela que deve ser entregue os documentos de habilitação. Se não houver, sobra quem? É uma coisa lógica, né? A comissão responsável pela licitação. Seguindo aqui, vamos agora colocar as hipóteses de uso da tomada de preços. Vocês podem notar, tá, pessoal, que eu não usei aqui a expressão obrigatório pela aquela consideração que eu fiz anteriormente. Então, bem simples, hipóteses de uso da tomada de preços. 1. Obras e serviços de engenharia cujo valor estimado seja de até R$1.500.000. 2. Compras e outros serviços cujo valor estimado seja de até R$650.000. 3. Nas licitações internacionais, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores e desde que o valor estimado do contrato a ser celebrado esteja dentro dos limites de valor estabelecidos acima, ou seja, 650 mil ou R$1.500.000, conforme o caso. Então, pessoal, são essas as 3 hipóteses em que a lei prevê a possibilidade de uso da tomada de preços. Vamos aqui na sequência, o convite. O convite, dentre essas 3 modalidades de licitação, é a mais singela. Mas vejam só agora, fazendo uma observação. Como a gente viu no 22, são previstas 5 modalidades. Concorrência, tomada de preços, o convite e o concurso leilão. O que ocorre? Quais são as modalidades gerais de licitação? As 3 primeiras. Concorrência, tomada de preços, o convite. Por que gerais? Porque as outras 2, o concurso e o leilão, são utilizadas em hipóteses bastante específicas. O leilão só é usado para alienação. Já o concurso só é utilizado para contratação de trabalho técnico, artístico ou científico. Então, quais são as 3 modalidades que podem, genericamente, ser utilizadas para compras, obras e serviços? Aqui estão. É a concorrência, é a tomada de preços e o convite. Considerando só essas 3 modalidades, o convite é disparadamente a modalidade mais singela de licitação. Mas, apesar disso, em número de questões para concurso, pessoal, dentro das modalidades da 86693, o convite é aquela que é objeto do maior número de questões. Com isso, vamos passar aqui. Eu tenho o conceito do convite no 22º, e aí depois nós vamos dar uma pulada, vamos assim dizer, sair da sequência normal e vamos lá para os parágrafos 6º e 7º ainda no artigo 22. Mas vamos lá. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não. Deixa eu colocar aqui, destacando. Escolhidos e convidados em número mínimo de 3, pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Pois bem, então essa é a definição legal do nosso convite. Começando a destacar aqui o que tem de mais relevante, olhem só, a primeira peculiaridade já coloquei expresso. O convite, então, é a única modalidade em que não há publicação de ato convocatório na imprensa oficial. Como é que funciona? Eu tenho apenas o envio no que a lei chama aqui de instrumento convocatório
e que, na verdade, nós chamamos de carta convite. Como é que funciona, então? A sistemática é bem singela. No convite eu tenho a expedição da CC, da carta convite, aos chamados convidados pela administração. E segundo 22/3, esses convidados podem ser cadastrados ou não cadastrados. Cadastrados ou não cadastrados aonde? No registro cadastral. Então, os convidados pela administração, ou seja, aqueles para quem é expedida a carta convite, podem ser inscritos ou não no registro cadastral. Além disso, eu tenho a afixação, a colocação no mural, pessoal. No mural de acesso público da nobre carta convite. Para quê? Para que do convite possam participar outros interessados, só que esses aqui, os não convidados pela administração, que tiveram conhecimento do convite, mediante a leitura da fixação da carta convite, eles têm que ser, na literalidade do 22/3, tão somente cadastrados, ou seja, obrigatoriamente inscritos no registro cadastral. Pois bem, então aqui estão. Vou de novo sintetizar porque é o que mais cai, pessoal, do convite. É isso aqui. Então eu não tenho uma publicação de aviso com resumo de edital. No convite, a lei interna a gente chama de convite. O ato convocatório nós chamamos de carta convite. Eu tenho expedição da carta convite para os convidados pela administração que podem ser cadastrados ou não. E além disso, eu tenho a fixação no mural de acesso público da carta convite para os não convidados da administração, mas eles só podem entrar na licitação se forem previamente cadastrados, ou seja, inscritos no registro cadastral. Pois bem, pessoal, eu vou parar aqui nesse ponto, porque na próxima aula a gente já vai entrar na análise das regras do 22, parágrafo 6º e do 22, parágrafo 7º, e aí algumas considerações sobre esses dois dispositivos. Muito obrigado a todos e até lá.